Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Páscoa, dia do Senhor. Celebramos a ressurreição de Cristo. Caros telespectadores, o domingo de hoje, para nós, é de fundamental importância, porque continuamos na meditação, na reflexão, ouvindo aquilo que o Senhor nos diz. Devemos estar sempre atentos àquilo que Jesus quer nos falar. E às vezes, por causa dos sentimentos, sejam sentimentos de alegria, de preocupação, de tristeza, nós não ouvimos com clareza aquilo que o Senhor nos diz. Assim também aconteceu com os discípulos no início. Jesus Cristo havia ressuscitado, todos estavam eufóricos, contentes por verem o Senhor, mas ainda restava alguma dúvida, restava algum sentimento de inquietação. O Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31, nos diz, e é interessante começarmos a olhar a primeira frase do texto. No domingo passado nós ouvimos, na madrugada do primeiro dia, e hoje, este trecho do Evangelho começa assim, ao anoitecer daquele dia. Qual dia? Do primeiro dia. Veja que o domingo é um dia intenso, de encontros com o Senhor. No domingo passado nós ouvimos que o túmulo estava vazio e que Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava foram até o túmulo e encontraram aberto. Hoje, o Senhor vem ao encontro dos discípulos e as portas estão fechadas, onde eles se encontram. As portas do lugar onde se encontravam estavam fechadas, as portas estavam fechadas. E Jesus entra naquele lugar e diz a eles: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, Jesus mostra a eles as mãos, o lado, feridos pelos pregos e pela lança. Esta imagem, queridos telespectadores, nos faz pensar um pouco. Jesus ressuscitado não é um espírito, não é um fantasma. Ele mesmo diz, mostrando-lhes as mãos traspassadas pelos pregos, o lado transpassado pela lança, Jesus se apresenta aos discípulos e faz algo fundamental para o início da igreja. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Imaginem a alegria e a satisfação dos discípulos ao verem o Senhor. Diz o texto que eles ficaram muito contentes. Alguns discípulos não estavam naquele dia reunidos ali, e os outros disseram: nós vimos o Senhor, vimos, os nossos olhos viram o Senhor. Eles não dizem: nós sentimos que o Senhor estava conosco. Não, eles dizem: nós vimos o Senhor. Os nossos olhos viram aquele que foi pregado à cruz, ressuscitado. Um dos discípulos que não estava no local era Tomé. Quem é este Tomé? Um dos discípulos de Cristo? Um daqueles que seguiu Jesus pelos caminhos da Galileia, nas pregações, no convívio diário. Tomé talvez seja uma espécie de imagem que sintetiza a vida de tantas pessoas, de cada um de nós, que precisam ver
com os olhos para crer. Os discípulos disseram a ele: nós vimos, mas ele não acreditou. E ele disse: se eu não tocar o lado, se eu não colocar o meu dedo nas feridas, eu não acreditarei. E vejam, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, numa segunda vez, aparece aos discípulos e agora encontra Tomé. E diz a Tomé: venha, coloque aqui no meu lado a tua mão. Veja as feridas das minhas mãos. Sejas crédulo, tenha fé. É isso que o Senhor nos pede. Nós devemos acreditar, termos fé. E uma coisa importantíssima que aparece nesse trecho do Evangelho: o ensinamento da igreja nos transmite exatamente aquilo que foram os fatos, os acontecimentos. Nós recebemos, seja através dos textos escritos, seja através da tradição oral, nós recebemos este anúncio de que o Senhor está vivo, ressuscitado. Não sejamos como São Tomé. Nós já recebemos o anúncio. Acreditemos naquilo que a igreja nos transmite desde o princípio. Um outro aspecto, queridos irmãos e irmãs, que nos ajuda e nos fortalece na fé e na esperança, nós podemos observar nesse trecho do Evangelho. Jesus Cristo aparece uma segunda vez e outra vez diz aos discípulos: a paz esteja convosco. Esta paz que somente Ele pode nos dar. É uma paz que não é a promessa do mundo, não é uma paz da tranquilidade, do nada fazer, mas é uma paz inquieta, uma paz que nos provoca a buscar sempre, cada vez mais, o sentido da vida que nós vivemos. Jesus Cristo dizendo: a paz esteja convosco, neste momento, nesta segunda aparição, envia os discípulos como testemunhas da ressurreição. Este envio como testemunhas da ressurreição traz um outro aspecto importante. O texto nos diz no versículo 30: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, diz o texto sagrado. Ou seja, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja transmite até os dias de hoje, e fará isso até o final dos tempos, é palavra de Deus. Não é uma experiência de um indivíduo, mas é a experiência da comunidade de fé que vai experimentando, vai traduzindo na sua vida este encontro com o Senhor ressuscitado. Que nós saibamos dizer, como São Tomé, sem precisar ver: meu Senhor e meu Deus. Que nós saibamos acolher, como São Tomé, mas sem precisar enxergar com os olhos, aquela palavra forte, carinhosa, mas forte, de Jesus: a paz esteja convosco. Que nós saibamos acolher essa palavra que Jesus nos transmite e nos envia para sermos também nós, nos dias de hoje, testemunhas da ressurreição.